Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? A gente vai daqui a pouquinho começar a live sobre Lei Geral de Proteção de Dados. A gente já está aqui com o Dr. Jorge Calil. Vou esperar um pouquinho aqui o pessoal começar a entrar e a gente falar um pouquinho mais em detalhes sobre todo esse processo de segurança, proteção de dados, principalmente no foco do Departamento de RH. Pessoal de DP, pessoal de RH, currículo, salário, olerite, planilhas de contratação, de demissão, atestados e tudo mais. Lucas, já podemos dar início aí? Legal. Então, estamos aqui com o Dr. Jorge Calil. Ele é autor, consultor, pesquisador, advogado especialista em direito digital, responsabilidade civil e direito do consumidor. É secretário-geral da Comissão de Direito Digital da ABA do Rio de Janeiro. E seja bem-vindo, doutor Jorge. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço. Maravilha. Seguinte, a ideia da gente passar esse tema, ele é um pouco pesado, porque tem muitas questões jurídicas, a gente vai tentar dar uma lapidada no processo, traduzir um pouco nos termos para que o RH possa entender e executar isso no dia a dia da empresa, né? E a gente separou aqui um trabalho bem bacana aqui que o Dr. Jorge montou para a gente em 4 blocos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre introdução, proteção de dados no RH, a gente vai falar de princípios, direitos, depois no terceiro bloco a gente vai falar sobre consentimento e boas práticas, e no final a gente vai entrar com dicas práticas mesmo e perguntas aí que vocês tenham no decorrer, tá bom? Bom, vamos lá. Doutor Jorge, bem básico, proteção de dados, LGPD, o que o RH deve ficar atento? Então, antes até de começar a falar sobre esse assunto, entrando muito no que o Fernando aqui comentou, gente, às vezes, alguns termos jurídicos, eles assustam. Mas prometo que, às vezes, a explicação não é nada demais. Então, ficou com alguma dúvida no final, alguma coisa não ficou clara, quer que explique de novo, só botar ali na caixinha de perguntas. Agora, sobre esse tema... Vamos fazer um contraponto aqui também para a gente pegar esse dicionário aí. Show de bola. Então, quando a gente fala de proteção de dados, a primeira coisa que eu só gostaria de pontuar aqui, que é um erro muito comum, é as pessoas só pensarem na LGPD. E proteção de dados é algo muito maior do que isso. Por exemplo, aqui no Brasil, assim, só para mencionar, não é o foco da nossa live, nós temos regras de proteção de dados no Código de Defesa do Consumidor. Temos no Marco Civil. Temos a Lei de Acesso à Informação, né? E a gente tem outras normas. E mais do que isso, a proteção de dados, ela vinha assim muito da privacidade, hoje é uma coisa assim, um direito autônomo, um direito próprio que está na nossa Constituição, é um direito fundamental. Então, falar de proteção de dados é uma coisa assim um pouco mais ampla. E inclusive é uma coisa que a gente vai até falar um pouquinho nessa nossa live, que é como se algumas leis, elas quase que se repetem em âmbito internacional. E vocês vão entender que as leis de proteção de dados, elas são, às vezes, muito ligadas. Bom? Mas antes da gente, assim, assustar, é muito importante a gente entender que nem todos os dados são cobertos pela LGPD. Tá? E outra coisa também muito importante, só para pontuar, a LGPD, quando a gente está falando aqui de dados pessoais, né? A primeira coisa é essa, dados pessoais são de pessoas físicas, pessoas naturais. Por exemplo, meu nome, eu, Jorge. Isso é um dado pessoal, tá? E são esses dados que a LGPD trata. E não são em todos os casos que a LGPD trata desses dados, tá? E uma coisa muito importante pontuar é que a LGPD, a gente pensa assim, só os dados que estão em computador. Não. Se eu tenho dados pessoais numa folha de papel arquivada em algum lugar, também a LGPD trata desses dados, tá? Então, os dados não são apenas aqueles digitais, tá bom? E uma coisa muito importante
é que existem algumas exceções para tratamento de dados pessoais que não estão na LGPD. Por exemplo, dados pessoais tratados por uma pessoa física, uma pessoa natural, por exemplo, eu, Jorge, para fins que não são econômicos e particulares. Não está na LGPD, não precisa se preocupar. A LGPD não tutela, não cobre, né? Não traz regras sobre isso. Para fins jornalísticos e artísticos, alguns casos para fins acadêmicos, com algumas observações, como consentimento. E também ela só regulamenta dados que são tratados dentro do Brasil, né, dentro do território nacional, coletados em território nacional ou para alguma oferta de bem ou de serviço comercial aqui no Brasil. Então, por exemplo, um dado completamente internacional, coletado lá fora, tratado lá fora, que não tem a ver com o Brasil, não precisa se preocupar. Bom? E antes da gente começar a falar muito aqui sobre as regras da LGPD, que o intuito dessa live não é isso, a gente precisa entender um pouco sobre o que a LGPD trata. E é uma palavrinha que até assusta, que é autodeterminação informativa. Mas autodeterminação informativa, que é um dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, nada mais é que o direito que o titular de dados tem de controlar como seus dados são usados. Então, a primeira grande dica que eu dou aqui para o pessoal de RH, quando vocês vão pensar nos seus colaboradores ou de candidatos, é pensar que os dados pessoais são do seu titular. Então, por exemplo, meu nome é meu. Então, a autodeterminação informativa é o direito que o titular de dados tem de controlar, fazendo ajustes mínimos. Por exemplo, quero dar consentimento para o dado ser tratado por tanto tempo. Não, para cá eu não quero dar. Né? Claro que existem algumas hipóteses que a gente vai abordar aqueles que não é necessário consentimento, né? Mas, por via de regra, você precisa do consentimento e o titular, inclusive, mesmo quando você não tem consentimento, ele tem que saber quando os dados estão sendo tratados, quando não estão tendo. Então, a autodeterminação informativa é o direito que ele tem de poder controlar os seus dados. Afinal de contas, os dados são deles, né? E a lei, para a gente entender de uma forma geral, ela traz como se fossem formas, mecanismos assim de amparo para que a pessoa consiga, de fato, exercer sua autodeterminação informativa. Né? Eu vou trazer aqui, prometo que é a única classificação aqui que a gente traz, que é uma coisa que a gente até pode ver de forma internacional. Então, assim, para o pessoal de RH que tem colaboradores fora do Brasil, que tem, por exemplo, clientes na Europa, é uma coisa muito importante se atentar. Então, a lei, ela basicamente traz autodeterminação informativa, ela traz mecanismos em que o titular de dados, né, ele tenha uma proteção que não dependa da ação dele. Então, ela traz, por exemplo, é como se fosse um padrão mínimo de proteção. Inclusive, não permite ao titular de dados, por exemplo, dar um consentimento. Faça o que você quiser com os meus dados. Não pode. Então, porque às vezes o titular não tem nem conhecimento dos direitos dele. Então, a lei já pensa nisso. E ela tem uma agência independente fiscalizadora. Por quê? Porque muitas vezes o grande vilão na proteção de dados é o próprio governo. Então, ela tem que ter uma agência que seja capaz de fiscalizar, né, o governo e fiscalizar também os particulares, né? E isso é mais ou menos um rolzinho, um conjunto, né, que compõe as normas de quarta geração. E a gente vai ver que em legislações mais modernas é meio que esse padrão se repete. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é muito parecida em diversos aspectos com a lei europeia, né? E essas leis, né, elas, assim, que giram em torno da autodeterminação informativa, elas giram em torno de alguns princípios e direitos básicos, né, que até é o tema aqui do próximo bloco. Isso que eu ia fazer uma pergunta para você. Você falou muito de titular. O titular é o dono do dado, certo? Exatamente. Se a gente pegar Se a gente pegar o público do RH, a gente está falando aí basicamente de funcionário, candidato, ex-funcionários, beleza? Então, assim, o que seriam os princípios ou direitos básicos desses titulares? Então, os direitos básicos, se a gente for assim, analisar, né, na LGPD, eles estão até espalhados. Só que uma coisa muito legal, e antes daqui de eu avançar, eu queria até explicar um pouquinho para o povo de RH que talvez não esteja acostumado o que é um princípio, né? De uma forma assim, muito resumida, um princípio é como se fosse uma regra um pouco mais ampla, que ela é aplicada em vários cenários, né? E elas são como se fossem diretivas que meio que determinam como as outras regras que são mais específicas
específicas, caso a caso, vão se comportar. Então, por exemplo, a gente fala aqui de um princípio da transparência. Então, você vai ter uma regra na LGPD que fala que o tratamento de dados tem que ser transparente, o usuário tem que ter o titular tem que ter notificação do titular. Então, são como se fossem regras gerais, assim, né? E uma coisa muito bacana é que a gente consegue até, falando de princípios, extrair quais são os direitos do titular na LGPD. Porque a legislação ela se encaixa, né? ela se completa, né? ela se alimenta. Então, vamos lá, de forma... assim, só trazendo a questão das normas de quarta geração, e você vai ver que esses princípios, assim, de uma certa forma, não com os exatos termos, acabam se repetindo também em outras legislações, né? Que é o que a gente chama de Fair Information Principles, né? Mas, enfim, focando aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente aqui começa com um princípio que, para mim, assim, é fundamental. A gente tem o princípio da finalidade e o princípio da adequação, né? Então, o que é o princípio da finalidade? Os dados precisam ser tratados por uma finalidade. E essa finalidade tem que ser informada ao titular, que vai ou não dar o seu consentimento. Então, por exemplo, eu não posso chegar assim e falar, vou aqui no LinkedIn, vou pegar o nome de todo mundo que eu quiser, porque um dia pode ser que eu resolva tratar esses dados com alguma finalidade. Não, você tem que ter uma finalidade específica. E da mesma forma, você tem que ter um tempo de tratamento. Por exemplo, cumpriu suas obrigações legais, acabou a finalidade, ainda que antes daquele tempo, os dados têm que ser excluídos ou anonimizados, né? E, por sinal, sobre dados anonimizados, deixa eu só fazer um adendo aqui. Dado anonimizado é aquele que você não consegue... é aquele que você não consegue, por algum cruzamento de dados ou alguma outra forma, chegar ao valor original. Por exemplo, meu nome é Jorge, né? Imagina que eu trabalho numa empresa onde eu sou a única pessoa de 34 anos. Se você botar J, 34 anos, o dado não está anonimizado. Por quê? Porque vocês sabem que dentro daquela empresa eu sou a única pessoa de 34 anos, então vocês conseguem me achar. Isso não é um dado anonimizado. Agora, tem 300 pessoas com 34 anos e aí me botam assim, X 34 anos, aí seria um dado anonimizado, tá? Então, assim, acabou a finalidade, os dados devem ser excluídos ou anonimizados, né? Ou, por exemplo, e o princípio da adequação. O tratamento deve ser adequado àquela finalidade pretendida. Então, por exemplo, eu quero, por exemplo, fazer aqui uma admissão, né? E vou ter os dados do meu colaborador. O tratamento de dados tem que ser adequado a essa finalidade, que é a admissão, tá? Então, assim, cumpriu com a finalidade, tem que ser excluído ou anonimizado. Por exemplo, quer utilizar para outra finalidade aqueles dados, tem que obter um novo consentimento. Quer transferir para terceiros, novo consentimento. Tá? E o titular, inclusive, ele tem o direito, já tratando aqui, de a qualquer momento revogar seu consentimento. Se eu, por exemplo, falar assim, Fernando, pode tratar meus dados aí para uma campanha de marketing, mas se eu chegar, Fernando, quero revogar meu consentimento. Os dados, a não ser que seja uma hipótese, né, que a gente vai trabalhar no próximo bloco, os dados têm que ser excluídos ou anonimizados, né? E aí, a gente avançando um pouquinho, a gente tem aqui o princípio da necessidade e o princípio da não discriminação. Bem, o princípio da não discriminação, até um nome assim, é quase que óbvio, assim, né? Mas os dados não podem ser utilizados para fins discriminatórios, fins ilícitos, fins abusivos, né? E a necessidade fala o quê? Fala que você tem que coletar sempre a menor quantidade possível de dados para atingir sua finalidade. Tá? Então, o que isso se traduz em um direito do titular de dados? Ou se traduz em um direito de um colaborador, né, no caso. O direito, assim, se os seus dados foram coletados em excesso, os dados em excesso precisam ser destruídos, precisam ser anonimizados, precisam ser excluídos. Então, a gente sempre tem que coletar o mínimo possível. Que, por exemplo, alguém está fazendo uma pesquisa com CPF, não precisa da minha imagem, a gente está falando até de um dado sensível. Ou não precisa saber quantos filhos eu tenho, né? Então, a gente sempre tem que coletar a menor quantidade de dados pessoais possíveis para cumprir nossas finalidades ou nossas obrigações legais, tá bom? Então, vamos aqui para outro princípio.
Nós temos também o princípio do livre acesso, qualidade dos dados e transparência. Basicamente é o seguinte, é muito importante, isso se traduz no direito de titular de dados, de saber quem está tratando seus dados, se tem transferência internacional, quais são os terceiros em que seus dados passam. Isso tudo, inclusive, devia estar sendo informado no próprio consentimento. E até numa hipótese que você não precisa do consentimento, isso tem que ser informado, né? Quais dados seus foram coletados, qual o tempo de tratamento, se os seus dados estão sendo tratados, né? Confirmar a própria existência de um tratamento de dados, né? Ele precisa ser informado também dos efeitos dele, o que vai acontecer se ele não fornecer o consentimento dele, né? Tem que ter informações claras sobre a finalidade. E mais ainda, ele tem o direito de atualizar os seus dados. E essa consulta sempre aos dados, ao que está sendo tratado, que foi coletado, tem que ser de forma facilitada, de forma clara, de forma gratuita. E ele também tem direito... Oi? Deixa eu tentar encaixar aqui. Você está comentando de finalidade e tal. Quer dizer, quando eu estou pedindo os documentos pessoais do colaborador para contratação, essa é uma finalidade, a contratação daquele colaborador, certo? Sim. Quer dizer, eu não posso pegar aquele documento, aquele RG, aquelas outras informações para nada além da contratação. É isso? Isso. A não ser que você tenha uma outra finalidade, que você informe ao colaborador e que ele dê o consentimento para aquilo. Tá? Inclusive, isso é um caso muito legal que eu pretendo, assim, até trazer esse exemplo quando a gente for falar sobre o consentimento. É um ponto muito bacana, né? Então, aqui... Tem uma outra palavra chique que você comentou, anonimizado, né? Até difícil de falar. É um trava-língua aí. Imagina que a minha equipe que faz contratações recebe um currículo. Veja, eu só estou captando candidatos, recebi um currículo onde tem foto, o candidato que mandou esse currículo para mim, tem a religião, tem a raça dele, a orientação sexual. Tudo isso faz parte de uma contratação. Como que a RH lida com isso? Como que eu vou separar essas informações para até eu não ter esses dados aí que são mais restritos, né? mais sigilosos, num currículo passando para todos da empresa ou até tendo um direcionamento positivo para a contratação desse colaborador? Como que eu vejo? Então, no caso, vamos ver se eu até entendi bem essa pergunta, que a gente até tem uma coisa no final que eu vou antecipar aqui, que é uma dica que eu pensei dar no final. Isso é uma coisa muito bacana, porque as pessoas olham, às vezes, e pensam na LGPD, em proteção de dados, os documentos como um bloco, mas os documentos não são bloco. Então, por exemplo, às vezes, dentro de um documento, você tem informações que você tem consentimento para tratar, não tem consentimento para tratar, umas são dados comuns, outras são dados sensíveis, né? E vou já aproveitar e antecipar aqui a diferenciação de dados, assim, o que são dados sensíveis? Dados sensíveis são biometria facial, de credo religioso, né? No caso da orientação sexual, né? Enfim, são dados que falam sobre suas preferências políticas, né? Orientações, assim, políticas, ou tragam, assim, perfis íntimos, tá? Minha biometria é um dado sensível, tá? Questões médicas, tá? Questões de saúde. E esses dados sensíveis, eles têm uma proteção maior aqui da lei, assim como dados, né, de crianças e adolescentes, tá? Só colocando esse quesito. Então, por exemplo, tem que tomar muito cuidado quando vai tratar um dado sensível. Você tem que ter uma finalidade. É muito importante você ter o consentimento. E o mais legal por exemplo, às vezes, uma dica que eu dou é estabelecer modelos, né? Dá um modelo. Informa os dados que você precisa. Às vezes a pessoa vai ver alguma coisa e outra. Fragmenta o documento. E voltando... Deixa eu, então, pegar essa linha que você está comentando do consentimento, né? Sou do RH, trabalho... por favor. Só antes da gente tratar do consentimento, né? Só para a gente fechar aqui a parte, né, que você me perguntou dos direitos. E sim, a LGPD traz muito direito. Nós ainda não chegamos, né? Mas, assim,
Então, o titular tem o direito de corrigir as informações, por exemplo, o colaborador, digitou o nome errado. Ele tem o direito dessa correção. Tem o direito de atualizar o endereço dele, por exemplo, né? E fazendo assim uma passagem bem rápida. Um princípio que a gente tem, na verdade, 3 princípios aqui importantes, são o princípio da segurança, da prevenção e da responsabilização e prestação de contas. O que isso quer dizer? Não basta só adotar medidas de segurança ou administrativas que garantam a segurança desses dados. Vocês também precisam adotar medidas administrativas e não é só isso, precisam demonstrar a eficácia dessas medidas. Então, aqui vai um conselho. Quando a autoridade nacional ela vai fazer uma fiscalização, ela geralmente não vai só quando dá um incêndio. Ela vai ver se você está pronto para apagar um incêndio, né? E as sanções aqui podem ser milionárias e, às vezes, a multa nem é a pior das sanções, né? E completando aqui os direitos assim dos titulares de dados, né? Vale dizer que o titular de dados ele pode falar diretamente com a ANPD se ele acha que seu direito está sendo violado. O titular do caso, um colaborador, por exemplo, até um candidato, né? Ele pode se opor a um tratamento de dados que a empresa diga que não precisa de consentimento quando essa empresa estiver violando a lei. Então, ele vai falar, olha NPD, olha o que está acontecendo aqui. Né? A empresa está falando que é um caso que não precisa de consentimento, mas precisa. Né? Ou também ele tem direito a uma revisão, isso aqui é até um direito mais complexo, né? Quando existem decisões automatizadas que, por exemplo, calcadas em Big Data, por exemplo, trazem seu perfil de consumo, fazem um perfil profissional, às vezes um perfil ético. Ele tem direito a pedir revisão dessas decisões, tá bom? Legal. Então, desculpa aqui te interromper, Fernando. Não, imagina, e até a gente tem uma pergunta que você comentou sobre dados sensíveis, né? E eu comentei sobre esses itens no currículo do exemplo que eu dei. Explica um pouquinho melhor o que são dados sensíveis. A Nazaré fez essa pergunta, né? Qual a importância dela ou qual o significado do dado sensível, alguns exemplos e qual a importância de não utilizá-lo? O quanto menos utilizá-lo? Dados sensíveis são, por exemplo, dados médicos, são dados de cunho religioso, são dados muito íntimos, né? São dados que, assim, que vazados, eles podem, às vezes, até causar um preconceito, muitas vezes. Podem causar problemas maiores para os seus titulares, né? É por isso que se tem uma proteção maior. Então, um exemplo aqui. Num atestado médico, você tem dados sensíveis. Mas vou falar, por exemplo... A biometria é um dado sensível. A sua imagem é um dado sensível. Diga, Fernando, por exemplo... Não, por exemplo, eu sou uma companhia aérea, o piloto ele precisa ter exames periódicos e tudo mais, quer dizer, eu preciso desse exame, um escrutínio de exame médico para a função dele. Quer dizer, eu não vou fazer esse escrutínio de exame médico num colaborador que vai trabalhar no administrativo, correto? E olha que legal como os direitos se relacionam. O princípio da necessidade. Para o piloto, você tem necessidade. E que relaciona com a finalidade. A finalidade, para aquela finalidade, você tem necessidade do exame. Para o outro colaborador, não. Perfeito. Só que aqui na parte... Não, pode falar. Aqui na parte do consentimento, eu vou até trazer um exemplo bem bacana sobre a questão do ponto eletrônico. Né? Eu imagino que seja a dúvida de muita gente aqui. E a pessoa falando, a pessoa não quer dar o consentimento para autenticidade. Enfim, a gente vai tratar isso bem, mas ficou claro? Maravilha. Então, pegando a parte do consentimento, né? Eu sou da RH, trabalho com todos esses dados aí, currículos de candidatos, polirites, atestados médicos. Eu não vou ficar pedindo autorização. Olha, o colaborador vai me entregar um atestado médico. Olha, você me autoriza eu receber esse atestado médico? Como que funciona na prática isso aí? Né? Então, vamos lá. Por via de regra, né?
a gente vai aqui tratar das exceções, isso que é muito importante, mas assim, por via de regra, é sempre necessário consentimento, né? E o consentimento tem que ser dado de forma clara e você tem que ser capaz de ter algum meio de registrar esse consentimento. Então, por exemplo, vou gravar uma reunião. Oi, fulano de tal, você me dá o consentimento de usar a gravação dessa reunião para fazer X, Y, Z? Né? E lembrando que na reunião você tem a imagem, você tem a voz, você tem dados sensíveis, né? Então, ou às vezes você pega um consentimento por escrito, ou você às vezes, enfim, é um meio capaz de ser registrado. E quando você vai obter o consentimento, você tem que deixar tudo certinho pro titular de dados. Olha, eu vou tratar seus dados para isso, pelo tempo máximo disso, vou transferir para tais pessoas, ponto, vou fazer isso com seus dados, né? Então, para cada mudança no tratamento, né, seja até aproveitando os dados para outra finalidade, para qualquer outra coisa, é preciso um novo consentimento. E o consentimento, ainda que o titular queira, não pode ser genérico. E o tratamento de dados nunca pode ser por tempo indeterminado. A gente tem um exemplo aqui bacana. Por exemplo, o currículo de um candidato que foi enviado e geralmente a empresa reaproveita esse currículo sem um consentimento específico, sem sequer pedir esse consentimento do titular de dados. Há uma violação. Você vai reaproveitar aquele currículo, você precisa de um consentimento para isso. Então, deixa eu fazer um gancho nesse item aí, né? Quer dizer, fica inviável a área de contratação de uma empresa, a cada currículo que recebe, olha, eu tenho uma vaga em aberto na empresa e estou recebendo currículos lá, pelo portal do sistema da empresa, por e-mail, qualquer coisa assim, ou estão colocando currículos fisicamente lá na portaria da empresa. Eu não vou ficar pedindo autorização para ele, porque é um propósito. Eu abri a vaga e ele, ao ele me entregar o currículo, ele me deu essa autorização para aquela vaga, certo? De uma certa forma, eu vou usar esse currículo para uma outra vaga, aí que é o problema. Aí que é o problema. Tá. É quando você vai usar o currículo para outra vaga. Por quê? Porque ele te entregou aquele currículo, né? Ele deu, assim... E uma dica que eu sempre dou é o seguinte... Gente, bota assim, no finalzinho, assim, pequeno disclaimer. Olha, ao entregar o currículo, ao você fazer isso, você nos dá o consentimento para tratar seus dados. Pequeno disclaimer, até na vaga, né? Assim, e até a pessoa dizendo que consente. Aí você diz, ó, é para isso, né? Para tratar a vaga. Mas então o que você informou para o titular? Vamos pensar nessa dinâmica. Eu quero o seu currículo para essa vaga. Eu informei, eu estou tratando seus dados para essa finalidade, para esse propósito. Se eu vou fazer alguma outra coisa com o currículo dele, ele não sabe. Então, quer, por exemplo, reaproveitar? Bota lá, para ele botar até no currículo. Eu aceito e tenho consentimento que meu currículo poderá ficar no banco de dados da empresa por tanto tempo para possivelmente ser aproveitado aqui em outra vaga, tá? Assim, é importante a pessoa ter ciência, mas também não precisa ser um bicho de 7 cabeças. É claro que eu estou falando de uma forma muito simplória. Eu estou dando um exemplo muito simplório, porque na prática, para a gente ter uma adequação legal, a gente precisa ter outros cuidados na situação. É só um adendo bem simplório, né? Quer dizer, se a minha empresa tem um sistema de coleta de banco de currículos, o que a gente tem que se preocupar nesse sistema, ó, eu concordo que o meu currículo vai estar lá para N vagas e assim por diante, e por aí vai. Perfeito. Tá. E aí, mas você tem que dar um tempo disso também. Né? E tem que dar um tempo. Não pode ficar indeterminado. Tem que dar um tempo. Então, aí depois exclui. Ou se você não quer fazer isso, ó, abrir tal vaga. Beleza, recebi os currículos. Contratei. Descarto todo o resto. Abre uma nova vaga. Quem tiver interesse de novo, envia o currículo. É muito, muito simples, né? No caso, ou faz o descarte ou anonimiza, né? Torna anônimo. E vamos lá, mas uma coisa muito legal que eu imagino que seja dúvida até de alguns profissionais de RH aqui é que existem alguns casos em que você não precisa de consentimento, né? Então, por exemplo, uma hipótese aqui que até tem algumas controvérsias sobre essa hipótese, mas está expressa na LGPD, dados que o titular torna manifestamente público. Então, por exemplo, você vai no LinkedIn da pessoa e vê o contato da pessoa. Você coletou aqueles dados, você, claro que precisa ter uma finalidade, então é muito importante eu colocar isso aqui antes da gente avançar, é que tendo ou precisando ou não de consentimento, né? Não tendo consentimento, não. Precisando ou não de consentimento, todos os direitos da LGPD precisam ser observados. Então, se eu posso coletar um dado
sem consentimento, se é uma hipótese, ainda assim o titular tem direito de saber o tempo de tratamento, para que está sendo tratado, direito de corrigir, direito de peticionar com a NPD, tem o direito de saber para quem está sendo transferido, né? Tem que ter uma finalidade, não pode passar do tempo de tratamento, tem que ser o dado completamente necessário. Então, só esse adendo aqui que é muito importante. Então, dizer que não precisa de consentimento não quer dizer que não tem que respeitar todos os outros direitos. Todo dado tratado tem que respeitar, né? Até porque é muito daquilo que eu falei lá no começo de normas de quarta geração. É um padrão de proteção que até independe da ação do titular de dados, né? Então, vamos lá. E até, mesmo que ele não reclame, a NPD pode ir lá e fiscalizar e exigir, né, que seja mostrado que esses direitos dos titulares estão sendo cumpridos. Então, uma hipótese que dispensa são dados tornados manifestamente públicos pelo titular. Então, eu vou lá e coloco meu nome numa rede social, meu contato. É um dado manifestamente público. Então, o dado que está lá no LinkedIn, para todo mundo ver de forma pública, é um dado manifestamente público, que você pode coletar, né, por via, assim, sem o consentimento, né? E uma outra hipótese aqui que eu imagino que muita gente do RH deve ficar na dúvida é sobre obrigações legais. Então, por exemplo, às vezes a própria lei trabalhista determina que você tem que conservar alguns dados por uma quantidade de anos. Nessa hipótese, mesmo que a pessoa não dê o consentimento, fala, eu quero que exclua meus dados, você pode conservar esses dados. Porque tem uma dispensa de consentimento para que você possa cumprir suas obrigações legais ou regulatórias. Agora, uma coisa muito importante é o seguinte, tem que ser os dados exatamente aqueles, né, que são colocados, que são exigidos pela lei. Então, é muito comum, às vezes, ter uma dispensa de um colaborador. O que as pessoas fazem? Elas pegam, por exemplo, o dossiê, né, e guardam aquele dossiê. Só que naquele dossiê do colaborador tem dados, às vezes, que não são mais exigências legais. Aqueles dados, para serem conservados, eles precisam de uma finalidade específica e eles precisam de consentimento. Se não tem uma finalidade, se não tem consentimento, tem que ser excluído, tá? Então, assim, até vou perguntar, Fernando, ficou claro? Tem alguma pergunta prática sobre esse exemplo? Não, eu acho que eu vejo que o RH ele tem que ter uma sinergia muito grande com sistemas de tecnologia, com processos de arquivamento de documentos físicos, né? Então, até uma pergunta aqui, né? Que eu não tenho o nome da pessoa, mas que ela tem um banco de talentos e tem um cheque lá de autorizar os dados, né? E daí ela poderia usar esse CV para outras vagas, né? Quer dizer, tem um sistema online, tem um checkbox, provavelmente esse checkbox aí, falando como TI aqui, esse checkbox vai ter registrado esse log, né? Então, dia tal, fulano de tal, clicou no checkbox e aceitou os termos, aqueles termos que estavam lá e tudo mais. Eu posso fazer um checkbox genérico, né? Olha, eu aceito aqui, estou colocando aqui no banco de talentos, eu aceito manter o meu currículo aqui de forma genérica. Banco de currículos talento. É genérico, mas eu estou com a finalidade de contratação. Eu preciso trabalhar, eu quero que você cuide do meu currículo, fique à vontade aí. Eu posso ter algo genérico assim? Olha, novamente, você tem que ver se essa finalidade vai ser genérica ou não. Por exemplo, se você é uma empresa que a finalidade é você achar uma vaga para um colaborador, você vai dizer, eu vou pegar o seu currículo para colocar, por exemplo, para tentar achar uma vaga. A finalidade é achar uma vaga, né? Então, não é uma finalidade completamente genérica. E deixa eu só fazer um pequeno adendo aqui, que é muito, muito, muito importante, né? A questão dos currículos, né? Uma coisa muito bacana da gente ver é que a maior preocupação são para os candidatos que não entraram, né? Porque você tem uma hipótese até de dispensa de consentimento na LGPD, que é, por exemplo, quando você está fazendo uma tratativa de um contrato. Para execução de contrato, né? Para você conseguir fazer uma negociação de um contrato, você às vezes tem a dispensa do consentimento, né? E novamente dados necessários, porque essa dispensa, por exemplo,
não serve para dados sensíveis. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo aqui um contrato de trabalho, estou negociando um contrato de trabalho, e a gente, às vezes, eu quero uma foto. Essa dispensa de consentimento, ela não serve para o caso da foto, né? Então, a dispensa que eu digo de consentimento é que a lei não exige assim o consentimento, fala que pode ser tratado mesmo sem consentimento. Mas aqui eu deixo de uma maneira geral um conselho para o pessoal de RH, tudo que vocês puderem pegar de consentimento, peguem. É sempre melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Vou dar um exemplo. A pessoa deixou o currículo lá, né? Essa pessoa foi contratada, né? É claro que as pessoas que deixam o currículo, se a gente for analisar de uma certa forma, elas estavam tentando negociar a questão do negócio do contrato de trabalho, né? O grande problema é o que vai ser feito com esses currículos depois, tá? Mas é sempre bom a gente pegar o consentimento, porque às vezes ela traz um dado que não era estritamente necessário, mas ele pode estar cumprindo uma finalidade que é ajudar na contratação, tá? Que é, por exemplo, qualificar essa pessoa. Então, isso é muito importante, porque aqui na lei existe sempre, quando a gente vai falar sobre direito, uma margem interpretativa, né? Não, infelizmente, isso aqui não é um campo de exatos. A gente não consegue prever na prática como é que um tribunal muitas vezes vai se comportar. A gente pode ter uma ideia, né? Então, até por isso que brincam, né? Que a gente não tem como prever, às vezes, cabeça de juiz, que, por óbvio, vai interpretar a legislação. Então, o conselho é: peçam consentimento, pequem pelo excesso. Porque se você pedir um consentimento, se você tiver um consentimento, ainda que seja uma hipótese de dispensa de consentimento, se for viável, se for possível, ainda que de uma forma simplória, você não vai ter o problema, por exemplo, do colaborador falando: não, eu não concordo, eu não acho que isso é um dado que você pode tratar sem meu consentimento. Não, pera, eu tenho teu consentimento. Ah, mas se ele criar caso, e eu sei, é um dado que você consegue tratar assim, sem o consentimento dele, você ainda está protegido pela lei. Então, já estou antecipando aqui uma dica, né? Que eu acho que é muito importante. Eu quero tentar pegar esse gancho e pegar uma pergunta da Débora, que ela insiste na questão aqui do candidato dar esse aceite padrão, né, sobre o banco de talentos. Uma coisa que a gente viu que a Lei Geral de Proteção de Dados, a versão europeia e a versão brasileira, elas têm um direcionamento para a empresa não fazer mau uso da informação, né? Eu quero evitar tentar responder essa pergunta da Débora, mas colocando uma informação que, assim, ela foi feita mais para, vamos dizer assim, empresas de marketing, empresas de redes sociais, onde coletam essas informações e você não sabe para onde essas informações estão indo, o que as pessoas estão fazendo, né? Se está indo para partido político, se está indo para empresas de produto, para vender produto para você. Então, quando a gente tem uma boa fé sobre o processo, eu tenho um banco de talentos, e aquele currículo eu não vou vender para ninguém, eu não vou vender aquele cadastro dos colaboradores para uma outra empresa. Quer dizer, eu estou tendo a boa fé que eu só estou usando para aquela finalidade. Quer dizer, isso a Agência Nacional de Proteção de Dados vê com bons olhos, né? Por mais que eu tenha uma ou reclamação ou outra, vamos imaginar, a esposa mandou o currículo do marido para esse banco de talentos, certo? Eventualmente, eu tenho aquele login que em algum momento foi autorizado, você recebeu essa reclamação do marido e, poxa, eu não queria meu currículo aí. Você excluiu, eliminou o fato, né? Não teve uma má-fé no processo, certo? Mas aí, esse é o ponto. Mas aí, no caso, é como se, botando um exemplo aqui, se alguém frauda o consentimento e essa é uma coisa legítima, até é meio que responsabilizar. É claro, se a empresa faz vistas grossas, ela tem uma... Mas se você agiu de boa fé, se não tinha como saber, se a pessoa consegue mostrar, na verdade, quem deve responder até é a pessoa que fraudou. Você tem que tomar as medidas. No momento que você sabe que houve uma fraude, que não podia estar tratando aqui de dados, tomou as medidas imediatas, é tranquilo. E, sim, a lei fala muito sobre a boa fé, né? E aqui é uma coisa muito bacana,
que eu acho que o pessoal de RH é muito importante, é uma coisa que eu acredito muito, né? Mas aqui já é um tema do próximo bloco, é que é muito difícil fiscalizar. É muito difícil fiscalizar. E até se a gente for perceber, existe quase que algumas redundâncias na lei. Porque ela, às vezes ela tem mecanismos para criar eficácia, né? A gente vai falar um pouquinho disso no próximo bloco, para se tornar eficiente, porque é muito difícil fiscalizar. Até escrevendo sobre um artigo, escrevendo sobre Big Data, às vezes a gente tem problemas com aquele princípio não discriminatório, porque quando você faz análises assim, algorítmicas, né? Você não sabe os resultados que você vai ter. Então você trata os dados com uma finalidade algoritmo e às vezes ele acha uma coisa discriminatória. Isso é um problema, porque muitas vezes as pessoas não conseguem nem ver o meio do caminho, porque temos algoritmos, às vezes, que escrevem algoritmos, né? E você só tem o resultado. Então, é muito complicado, às vezes, eficácia, muito complicado fiscalizar. E que nem você vê, às vezes a empresa vai dizer para a pessoa, né, que não tem boa fé, a empresa que não tem boa fé vai dizer para a pessoa que estou coletando para fazer isso, e é como você falou, os dados vão para outro lugar sem a pessoa saber, depois isso vira um escândalo. É uma violação. E daí que é muito importante, é por isso que a NPD, muitas vezes, fiscaliza a prevenção. Saber, opa, peraí, eu preciso fiscalizar, né, se a empresa tem medidas para se der algum problema. Tem medidas assim de segurança para saber que algum, às vezes, colaborador mal intencionado não vai fazer esse tipo de situação. Ela está muito preocupada em saber que a empresa adotou todas as medidas possíveis, né, para fazer esse tipo de situação. Mas aqui a gente está até já adiantando um pouquinho o tema do próximo bloco, né? Não, eu acho que, assim, a gente está misturando aqui os temas, que é legal, até para a gente não ficar tão juridiquês, senão nem eu consigo acompanhar você, doutor Jorge. Não, tá eu acho assim, de uma forma geral, tem alguma coisa sobre, para reforçar mais a importância da LGPD no RH, o que você teria aí alguma... Então, eu traria, na verdade, são 3 aspectos aqui que eu acho que são muito importantes. A primeira coisa eu vou aqui terminar de falar um pouquinho sobre o consentimento, porque eu acho muito importante o pessoal do RH entender até as hipóteses de dispensa de consentimento, porque às vezes, eu imagino que tem uma situação prática assim, você precisa, às vezes, para cumprir uma obrigação legal, para o seu contrato de trabalho, você precisa... até tem uma hipótese muito bacana que eu vou trazer aqui, o colaborador fala, não, mas eu não dou consentimento, não, você não pode tratar. E, sim, são hipóteses que vocês podem tratar, né? E até isso, então, isso para mim, eu vejo assim como uma questão muito prática. E depois, nos outros blocos, eu quero falar um pouquinho da importância do RH nesse compliance, né? Porque ele tem de uma maneira muito rápida, e depois falar sobre atitudes práticas do RH até no quesito segurança, tá? Então, aqui já puxando aqui para a gente finalizar essa parte aqui do consentimento, né? Então, assim, já falamos aqui da questão de execução de contratos, né? Conversas preliminares, cumprimento de algum contrato, né? Até para você formar o seu contrato de trabalho, mas não cai para os dados sensíveis. Enfim, essas hipóteses aqui, só para a gente passar aqui das hipóteses de dispensa de consentimento da Lei Geral de Proteção de Dados, para defender seus direitos na justiça, em processo administrativo ou arbitral, você não precisa dos consentimentos, você precisa daqueles dados para defender seus direitos, para proteger a vida ou integridade física do titular de dados ou de algum terceiro. Então, por exemplo, olha, tem alguém aqui, tem uma pessoa que ficou presa num andaime fazendo obra. Meu Deus, como é que a gente precisa entrar num apartamento, mas eu não sei qual apartamento. Aí o porteiro do prédio vai e fala, por exemplo, você está numa empresa, né? Ah, não, vai na sala do fulano de tal, que lá você consegue acesso. Ele está passando dados pessoais, mas eu não preciso consentir nesse caso. Por quê? Porque ele precisava daqueles dados, né, nessa hipótese que eu estou criando, do meu nome para a pessoa conseguir chegar no acesso e conseguir salvar, né, a integridade física, proteger aquele terceiro que estava com risco de cair, né, sendo ou não funcionário da empresa, né? Para a proteção da saúde em procedimentos realizados por profissionais da saúde, serviços de saúde ou autoridades públicas, né? Fazendo aqui uma passagem rápida. Mas, assim, tem uma que eu estou guardando para o final que vai ser especial assim, para o pessoal de RH. E essa eu vou até fazer questão aqui de ler diretamente da lei, né? E existem outras hipóteses de dispensa de consentimento, como para fins acadêmicos, em determinados cenários.
e não se tratando de dados sensíveis para a proteção do crédito e para o legítimo interesse, né, do controlador. A lei, às vezes, fala muito de controlador e operador. Isso não é uma coisa assim que eu acho muito relevante aqui, tá? Mas, resumidamente, uma coisa que eu acho muito importante da parte prática do RH é que, aqui eu vou até pegar aqui da lei, que é o seguinte: quando a gente está tratando de dados sensíveis, há dispensa do consentimento na garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos. Ou seja, você precisa da biometria facial de alguém para identificar essa pessoa, você tem a dispensa de consentimento para tratar esses dados nessa hipótese. Então, a gente está falando, por exemplo, do ponto eletrônico, né? Então, vamos lá, vamos... Não, legal. Então, você comentou um ponto que tem a ver com a TU. No caso, a gente tem um processo de reconhecimento facial, então o colaborador vai marcar o ponto, ele tem o processo de reconhecimento facial, portanto, eu preciso de uma foto prévia dele. Então, dado que isso faz parte da legislação, ele tem que marcar o ponto através de uma biometria. A biometria da TU é o facial. Então, isso eu não preciso desse consentimento propriamente dito, correto? Para tratar esses cenários, a lei faz exceção. E não é só isso. Por exemplo, eu preciso, para um protocolo de segurança, para acessar uma sala segura da minha biometria. Também tem uma dispensa nesse sentido. Agora, só para essa finalidade. Ponto. Perfeito. Vamos lá. Eu quero entrar no tópico aqui de dicas práticas aqui, para a gente ir entrando para o final da nossa live. E eu vou com dica prática já de uma pergunta aqui. A pessoa, ela tem um nome diferente do nome legal, né? Ela tem um nome social e ela quer trocar. Então, imagine que o candidato entrou na empresa, entrou com um nome legal e depois ela, olha, eu quero trocar meu nome porque não é um nome que eu habitualmente uso. Como entra nisso? O nome social... A primeira coisa muitas vezes, se a pessoa... Aqui a gente vai conversar um pouco sobre normas relacionadas à inclusão, né? Esse é um tema que é até um pouco longo para a gente conversar aqui, né, nesse momento. Então, eu estou vendo aqui o nosso relógio, e se for o caso, depois eu posso passar a resposta escrita, porque senão a gente não vai abrir mais para outras perguntas. Mas, resumidamente, se a pessoa já fez o processo de troca de nome, é uma coisa mais tranquila, né? E ela tem direito de fazer isso, dependendo da idade dela, até diretamente de num procedimento mais simplificado. Mas inclusão social é fundamental, é muito importante. Quer dizer, tá dentro aí ele é o titular do dado, certo? Ele quer essa informação trocada. A questão é a retidão dos dados. Então, por exemplo... Perfeito. Porque a gente também pode discutir sobre inclusão, porque assim, se ele já trocou o nome, ou a pessoa trocou o nome na carteira de identidade, tem que ter a retificação dos dados, os dados foram atualizados. Mas existe uma situação onde a pessoa, às vezes, se sente mais confortável com um determinado nome social, não passou por esse processo, e essa é a questão um pouco mais controvertida, mas, assim, a gente sempre tem que pensar na inclusão, tá? Maravilha. O que você tem aí de gaveta de dicas para RH? O que se... Vamos lá. A primeira dica que eu vou dar pensa sempre na autodeterminação informativa e que o titular é dono dos seus próprios dados, né? De uma forma assim bem rápida assim pelo nosso tempo, né? Isso é a coisa mais importante que você tem em mente. Outra situação é o papel do RH no compliance, que eu acho muito importante. Não basta ter políticas para inglês ver. A NPD, se você tem um bando de política e você não cumpre, a NPD vai dar uma sanção de todo modo, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. E você não estar adequado, então o RH, por exemplo, ele precisa fomentar aqui essa política de cultura de dados na própria empresa, né? Claro que junto com o compliance da empresa ou o encarregado de dados, e precisa ter muito cuidado sobre o volume de dados que eles tratam, né? E inclusive, né, hoje, até pela dinâmica legal, você precisa estar adequado para ser fornecedor de alguém, você precisa que seus fornecedores sejam adequados e até para conseguir negócios, né,
lá fora, tem a questão da proibição de transferência internacional para locais não adequados ou que não tenha uma legislação semelhante. Então, você não está adequado, você não treinar essas pessoas na empresa, significa perder negócios, fora a questão das sanções, né? E as pessoas muitas vezes acreditam que os maiores vazamentos de dados ocorrem por algum ataque hacker. Mas, na verdade, são pequenas atitudes que a gente não percebe. E alguma desatenção, até às vezes por falta de treinamento. Por exemplo, vamos trabalhar no coworking. Quando a gente trabalha no coworking, a gente não sabe quem está do nosso lado vendo nossa tela. E aqui você pode estar com um incidente. Você do RH está, às vezes, checando o ponto eletrônico de alguém. Você pode ter alguém do seu lado olhando sua tela. Ou dados impressos que a gente esquece na mesa. Pode ter alguém olhando. Isso é uma violação. Né? Isso é uma dica. Né? Isso pode acontecer em casa, isso pode acontecer também até no ambiente de trabalho, com outras pessoas que estão passando, são terceiras e não são da empresa, ou pessoas que não têm autorização para ver essa informação, né? Outra coisa que é muito importante é o equipamento usado, né? O equipamento da empresa, ele geralmente possui um nível maior de segurança. E uma dica que eu dou é, tentem botar tudo na nuvem. Por quê? Imagina a seguinte situação, você desliga um colaborador, até da área do RH, que tinha acesso a uma quantidade enorme de dados pessoais. Com tudo na nuvem, você vai ter a garantia que não há uma violação de segurança. Por quê? Porque aquele ex-colaborador já não vai ter mais acesso a esses dados, né? Outra coisa muito comum, às vezes a gente, na pressa de fazer um trabalho melhor, usa softwares que não são fornecidos diretamente pela empresa. Qual é o problema disso? Eu estou pegando dados pessoais de determinadas pessoas e colocando em um local que elas não têm ciência, que muitas vezes elas não deram consentimento, porque toda vez que a gente insere dados pessoais em algum outro programa, a gente está fazendo, sim, está na nuvem e tudo mais, a gente está fazendo transferência de dados a terceiros. Então, é muito importante isso. Às vezes, é para facilitar. Outra violação aqui, que a gente pode ter um exemplo prático, né? É na hora do recrutamento, né? Muitas empresas mantêm, a gente já tratou disso, ou muitas vezes a gente esquece o dossiê. Então, tem que ter atenção com os documentos físicos. Então, a dica é, tentem evitar documentos físicos, porque a gente esquece depois na hora de arquivar. A gente vê depois a informação que está no papel como um bloco, não pode ser assim, né? Fernando, você quer tem alguma pergunta até específica sobre isso? Eu tenho mais um exemplo aqui sobre atestado para dar, mas vai ter pelo nosso tempo. Tem uma pergunta específica que é, posso colocar foto do candidato? É a Edna que está fazendo essa pergunta. Uhum. Posso colocar foto do candidato na ficha cadastral? E eu vou complementar essa pergunta. Eu posso colocar foto do candidato no sistema para que, eventualmente, outras pessoas, como, por exemplo, o gestor, veja a foto dele? Quer dizer, identifique. Eu tenho um relatório. Então, se for imprescindível para a identificação, você tem até aquela questão legal que a gente já trouxe aqui da dispensa. Mas o meu conselho para fazer isso de uma forma simples pensa no seguinte. Tá, eu preciso da foto daquele candidato. Por via das dúvidas, pede o consentimento. Porque eles não precisa nem discutir a questão da dispensa do consentimento ou não, se você já tem. Mas se você tem uma finalidade, você precisa daquela foto para alguma coisa, sim, pode, tendo o consentimento dele. Se a foto for imprescindível para a identificação dele, então é que nem aquela dispensa de consentimento que a gente tem ali no artigo 11 da LGPD, tá? E falando sobre até dados sensíveis, um exemplo que eu quero trazer que é uma coisa que me chama muita atenção, às vezes um colaborador, ele bota um atestado médico, né? Ou às vezes até passa pelo WhatsApp pessoal, pro WhatsApp pessoal do pessoal que trabalha em RH, né? E às vezes a pessoa de RH, além de estar com dado sensível ali no seu WhatsApp pessoal, que não deve acontecer, né? Às vezes não consegue entender o que está escrito no atestado médico. O que a pessoa faz? Pergunta para alguém. Fulano, você entende o que está escrito aqui? É na maior boa vontade, mas isso é uma violação gravíssima. Porque muitas vezes aquela pessoa pode nem ser da empresa, ou bota no grupo. Alguém consegue entender o que está escrito aqui? Isso é um dado sensível, que é uma violação gravíssima. Então, assim, quase que aqui pelo nosso tempo, assim, fechando, né? Duas dicas que eu dou pensa sempre nos dados como se fosse dinheiro. Assim como você tem uma folha, às vezes, em branco com dados pessoais, que você não deve deixar na mesa, você também não vai fazer isso com dinheiro, ainda mais com o dinheiro dos outros. O titular é dono dos seus próprios dados. Então, tomem esse cuidado. E sempre se perguntem, de tempos em tempos,
se vocês podem reduzir a quantidade de dados que vocês tratam. Poxa, meu departamento precisa tratar de todos esses dados? Pode ser que precisava antes, agora não precise mais. Né? Além de ser uma obrigação legal, isso facilita muito a nossa vida. Reduz a necessidade de segurança, reduz a necessidade de, às vezes, de determinados tipos de treinamento, e às vezes só restringir os setores da empresa que tratam de determinada informação já facilita um pouco a vida. Nesse caso, menos é mais. Quanto menor quantidade de dados vocês puderem tratar, melhor. E às vezes, se precisar terceirizar algum procedimento para conseguir reduzir isso, perfeito. Né? Maravilha. Mais ou menos isso. Maravilha, doutor Jorge. Para a gente ir finalmente aqui da nossa live, alguma dica final? O que você recomendaria para o pessoal de RH? Então, é ter em mente que os dados pessoais são, às vezes, que nem dia, ter esse cuidado. Menos é mais. E reiterando, evitar dados em mídias físicas. Às vezes a gente esquece um pendrive em um lugar, né? E às vezes a gente tem até histórias aqui práticas de vazamentos de dados, por exemplo, muito graves, que foi porque a pessoa esqueceu uma mídia física em algum lugar. Tenha em mente que os maiores incidentes de segurança não acontecem de um hacker invadindo uma grande empresa, né? A maior frequência. São de bobeiras que a gente faz, às vezes, a maior boa vontade, né? E lembrar que um documento não é um bloco de informações que ou você tem consentimento ou não. Fragmenta a informação. E nunca se esqueça, para entender LGPD é só pensar na autodeterminação informativa. O titular é dono dos seus dados. Então, sempre que a gente puder, ter como se fosse uma boa vontade com esse titular, entender que ele tem o consentimento, entender que a gente tem que informar, como se a gente estivesse, mal comparando assim, pegando o dinheiro dele emprestado, ele quer como se fosse saber o que está sendo feito com o dinheiro dele, né? Até porque hoje não existe almoço grátis e dados hoje têm um valor econômico muito grande. Maravilha, doutor Jorge. Eu vou relembrar aqui o pessoal que está com a gente até agora. Bacana vocês estarem com a gente. Quem estiver vendo as gravações aí, peguem os nossas redes sociais aí para serem notificados das próximas lives. Nós temos também um canal de WhatsApp. No link da bio aí do Instagram tem o acesso a esse canal nosso do WhatsApp. Um monte de gente, um monte de network interessante, pessoal trocando muita informação, muita documentação. Doutor Jorge, por favor, meus agradecimentos e seus finais aí. Passa o contato para o pessoal, por favor. Eu agradeço muito, né, a oportunidade de falar. Desculpa até que no final está um pouco corrido, que esse é um tema que eu gosto muito, né? Eu acho que é um tema muito interessante. E aqui nessa live é uma coisa que eu realmente acredito, né? Eu já advoguei, já tive escritório e focava mais no contencioso, eu foco mais no consultivo e na parte até da pesquisa, da docência, porque eu acho que melhor do que a gente apagar incêndio, às vezes é necessário apagar incêndio, é a gente evitar incêndios. E a educação, assim, a cultura de proteção de dados é algo que eu realmente acredito muito. É uma coisa que realmente a gente consegue ver os direitos, né, tomando forma, as coisas sendo colocadas em prática, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de poder compartilhar aqui um pouquinho sobre isso. Meus contatos aqui estão aqui embaixo, meu LinkedIn, meu e-mail, tá? E quem quiser também, tiverem algumas dúvidas assim hipotéticas sobre o que a gente conversou aqui na live, quiser até enviar um e-mail perguntando, né, sobre alguma coisa que eu acabei não respondendo aqui na live, por favor, sinta-se à vontade para fazer isso, tá ok? Maravilha. Então, mas é isso e muito obrigado, Fernando. Nós da TUC agradecemos aqui sua presença, agradecemos a todos também que acompanharam a gente aqui em pleno horário de almoço e obrigado a todos. Até logo.